Irmãos, Natal, o Natal que a gente passa aqui, praticamente quase no mundo todo é comemorado o Natal, não é? Só que remete só para as renas. Quem já viu alguma rena aqui? Né? Remete à neve, a Papai Noel. E isso é uma forma de distração para a gente deixar de entender o que aconteceu. E eu queria meditar com você nos detalhes não, de tentarmos entender, porque a gente vê lá a história. Então, os reis magos chegaram diante de Herodes e, né, parece que foi uma coisa tão simples. Nós vamos entender o contexto e nós vamos entender como Deus faz as coisas de uma maneira extraordinária, irmãos, que a gente não imagina como Deus está trabalhando, e o plano dele sempre é concretizado, porque a palavra final é do Senhor Jesus, a palavra final é de Deus. Você entende isso, querido? Amém? Quem está desanimado aqui, diga amém. Eu sei, é Natal, ontem você comeu bastante, né? Você foi... Quem comeu peru aqui, irmão? Mas as pessoas comemoram, e muita gente de maneira alienada. Hoje a gente vê que o amor esfriou. Antigamente, não sei, eu sou meio antigo, né? Quem é da minha época? Parece que o Natal era mais, não era? Mais família, aquela alegria. Hoje as pessoas estão meio frias, pensando mais nos presentes, no momento ali. E nós que temos essa consciência, entendemos por que aconteceu tudo isso. Então, se a gente lê o texto que diz lá em Mateus, no capítulo 2, ele vai narrar o que aconteceu. Como é que foi, pastor Ciro? Olha, que fala assim, ó, Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Olha que legal, né? Do nada. Então, vamos analisar. Quem que era o rei Herodes, irmãos? Ninguém sabe. Foi o rei de Judá. Quem que era esse homem? Porque naquela época, irmãos, a nação de Israel estava sendo oprimida pelo Império Romano. Então esse rei Herodes era um rei que estava dentro do esquema. Por quê? Porque o povo judeu nunca aceitou a escravidão, a opressão do Império Romano. Sempre eles se organizavam e eles lutavam contra os romanos. E para acalmar o ânimo dos judeus, eles colocaram um rei lá que tinha um esquema com o Império Romano. Ele nem era judeu, na verdade. E ele também tinha feito um acordo com os religiosos daquela época. Esse era o rei Herodes. Isso aqui é uma figura que nós achamos na internet, provavelmente, né, remeta à sua imagem, mas a gente não sabe se é exatamente essa imagem. Um homem que tinha valores muito destruídos, um homem maligno, um homem difícil, um homem que matou a mulher que ele mais amou, uma das suas esposas, não sei se você sabe disso, que ele mais amou, matou alguns filhos, e tudo por causa do poder. Ele queria o poder. A gente vê hoje em dia, né, irmãos, acontece a mesma coisa, né? Política, poder faz com que as pessoas façam atrocidades, coisas que você nem imagina. E esse era o rei Herodes da época. Então ele foi colocado ali, ele era apenas um fantoche. Então eles tentavam acalmar os ânimos dos judeus para que não houvesse rebelião. Tanto é que eles fizeram um templo, reformaram o templo da época de Herodes, que foi um templo, não sei se vocês leem lá em Mateus 24, que os discípulos foram mostrar o templo para Jesus, de tão bonito que era o templo. O templo, quando o sol batia numa certa altura, ele fazia com que o templo brilhava, né, de pedras trazidas de outro lugar. Então ele investiu muito ali para que acalmasse o ânimo dos judeus, para que eles não fizessem nenhum tipo de rebelião. Então esse era o rei Herodes, ele foi colocado ali. Deus, irmãos, trabalhando. Então você entende o momento que eles viviam de opressão? Por quê? Eles cobravam, o Império Romano cobrava um imposto violento. Então tudo que a pessoa fazia, o trabalho deles lá, um percentual muito grande da colheita era pago em impostos. E o rei
que eles tinham na época não estava do lado deles, estava do lado de Roma. E os líderes religiosos dos fariseus, dos saduceus, estavam junto no esquema com Herodes. Então Herodes praticamente comprou eles. Eles não tinham para onde ir, não tinham esperança, né? Parece um povo que nós estamos da América do Sul aqui, né? Que a gente vai pela justiça e a gente não vê uma saída. E muitas vezes a nossa vida é assim também. A gente olha a situação e fala: puxa vida, como que nós vamos sair dessa? E o anseio por um Messias era muito grande, irmãos. Então eles estavam ansiando o Messias, e Herodes sabia disso, mas não um Messias um Salvador para a nossa eternidade, não, um Messias que ajudasse eles de maneira política. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, querido? Que ajudasse eles para a libertação dos romanos, né? Então havia um anseio, então existia um clima pesado, aquele momento era um momento difícil. E vem do Oriente 3 reis magos. Quando a gente lê isso na Bíblia, nós como evangélicos, isso aí é difícil, por exemplo, magos. Será que esses magos, eles mexiam com alquimia, alguma coisa? Não, magos eram homens sábios, homens que estudavam, estudiosos. Mas por que esses pessoal eram impelidos a estudar? Porque eles queriam respostas. Toda pessoa que estuda é porque quer uma resposta do quê? Da existência. Por que eu existo? E eles começaram a estudar. Por exemplo, você sabe que a lua interfere nas marés. Sabe disso? Dependendo da lua, a maré enche, a maré tem vazante. Então, poxa, se a lua interfere no mar, nas marés, então os astros interferem na nossa vida de alguma maneira. E eles começaram a estudar os astros. E eles começaram a estudar sobre uma estrela. Olha Deus trabalhando. Lá na Pérsia, irmãos. Então a gente lê aqui, dando continuidade. E os magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e viajaram muito tempo, irmão. Era muito longe. Muitos, não sei quanto tempo de camelos. Talvez mais de mês, viajando em cima de um camelo para chegar em Jerusalém. E perguntaram. Imagine então, os magos viajaram, chegaram diante de Herodes e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pensa no clima. Você é o rei, e os 3 reis magos vêm do Oriente e falam assim: viu, cadê o rei dos judeus? Sabendo que o povo estava com um anseio muito grande de ter um rei, ter um Messias, ter um outro rei. E Herodes, maquiavélico como era, ele já pensou: como assim, um rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus. Então nasceu um menino, eu vou destruir. Não pode existir outro rei. Eu tenho que... Você está entendendo, irmãos? Porque a gente lê na história, fala: que bonitinho, chegou os reis magos. Daí o rei Herodes fala: onde vocês vão? E o rei Herodes já maquinou, falou: poxa, eu não vou demonstrar que eu quero destruir esse rei, porque eu quero saber onde ele está para matá-lo, né? Então Herodes chamou os fariseus e os saduceus, que eram os líderes religiosos da época. Está entendendo, irmãos? Às vezes eu penso assim: por será que eu estou sendo cansativo? Mas eu quero que nós possamos meditar, porque a gente vê a manjedoura, vê os reis magos, mas a gente não entende o contexto. Foi algo tão sobrenatural, irmãos, que aconteceu, o nascimento de Jesus Cristo, desde a sua concepção, né? Que já tinha sido profetizado por Isaías, por Miqueias, né? Por vários profetas. E os reis chegaram ali, então Herodes falou: olha, chamou os fariseus, os saduceus, falou: viu, que profecia é essa? Vai vir um Messias? Vai vir um Messias, os reis dos judeus? Onde está isso? Não, está lá. E eles citaram lá. Os saduceus e os fariseus citaram. Olha assim, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, lógico. Falou: preciso matar esse menino. E como ele e toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e mestres da lei, então chamou os fariseus, saduceus e perguntou-lhes: onde deveria nascer esse Cristo? Onde está nas Escrituras? E eles acharam lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distantes,
em tempos antigos. Então eles falaram: olha, esse, pelas profecias, está dizendo que ele vai nascer em Belém. Aí eles continuam aqui, ó. E responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, chamou os magos e falou: vem cá, os reis magos, viu? E informou-lhes como a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Então ele precisava falar: vocês vão lá, pesquisem o tempo exato, porque eu não vou ficar esperando esse rei nascer aí, né? E quando ele nascer, vocês vão lá no lugar, porque daí fala para mim que eu também vou lá adorar ele. Vou lá nada, eu vou matar ele, né? E os reis, aí continua o texto aqui. Então Herodes chamou os magos e secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, e avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Na verdade, ele queria matá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiam no seu caminho, e a estrela que tinham visto do Oriente. Então eles estavam pesquisando, irmãos, essa estrela. A estrela indicando, imagine que coisa extraordinária. Você começa a estudar os astros e você entende, Deus vai orientando a pessoa, estudando: puxa, essa estrela aqui vai indicar onde vai nascer o rei dos judeus. E Deus impeliu eles a levar. Quem lembra o que os reis magos levavam? Ouro, incenso e mirra. Escola dominical, né, irmão? Então os pastores não valem responder, irmão, só o povo. Impeliu esse pessoal vir lá do Oriente, viajando, para trazer esses presentes para um rei, guiados por uma estrela. Deus trabalhando, Deus fazendo algo, o povo desesperado, mas Deus estava fazendo. Só que era algo, eles estavam esperando um Messias para libertar eles politicamente, só que era muito maior a bênção, era para a salvação eterna deles, entendeu? Nossa salvação é eterna. Deus tem um plano muito maior do que nós pensamos. A gente dá uma expectativa às vezes de receber uma bênção, mas Deus tem coisa muito, mas muito maior. Eles queriam uma libertação para sair da escravidão, para de pagar impostos, ser oprimido por Roma, mas eles não entendiam. E às vezes a gente não entende que as coisas que nós passamos, os ciclos da vida, os processos que nós passamos, são porque Deus quer nos preparar para uma coisa maior. Amém? Você crê nisso, que em 2023 Deus tem coisas grandes para você? Deus está trabalhando na circunvizinhança ali, você nem sabe. E o povo de Israel nem imaginando, sabia que vinha mago lá, que apareceu diante de Herodes. Então eles vieram para adorar a Jesus. Depois de ouvirem o rei, no versículo 9 diz assim: eles seguiam o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, a estrela orientando eles, até que finalmente parou. A estrela, irmãos, era uma estrela que estava andando, e eles acompanhando a estrela. De repente a estrela parou. Falou: é aqui, em Belém. Deus dirigindo e Deus encaminhando todas as coisas. E eles seguiam o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Aí, porque a estrela apareceu e ficou em cima do local exato onde Jesus nasceu, e eles ficaram alegres, falaram: é aqui. Só que quando você vai presentear um rei que nasceu, o que você espera que o lugar seja? O quê? Um castelo, né? Mas era uma manjedoura. E a gente vê nas imagens, né, que a gente faz presépio, né? Tem os bebezinhos, tudo limpinho, as vaquinhas limpinhas, os jumentinhos. E não era assim, irmãos. Era uma situação difícil, porque não tinha lugar para que Jesus nascesse. Mas mesmo assim, então você imagina a cena dos reis magos chegando. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Porque a gente ilustra de uma maneira tão, mas era um momento difícil. Maria era uma moça de 17 anos, 16, 17 anos, uma moça. Então você chega e você vê uma cena
um lugar, uma estrebaria, um boi do lado, né? Eles limparam provavelmente um lugar ali para que Maria ficasse, para que Jesus nascesse, mas o restante não tinha, não era séptico de maneira nenhuma, não era um lugar limpo, né? Imagine a cena que os reis magos viram: uma menina de 17 anos, né? 16, 17 anos, um homem, uma criança, mas mesmo assim eles se prostraram diante do rei. Quem falou sobre isso? Daniel falou sobre isso, que impeliu magos, autoridades. Olha o que fala em Daniel. Daniel profetizou sobre isso. Daniel capítulo 7, versículo dos 13 ao 14, diz assim, que Daniel teve uma visão: na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Os reis magos. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. O rei que nós servimos, o rei Jesus, ele é rei de um reino que nunca mais vai acabar, nunca vai ser destruído. Você confia nesse rei? Nele está a nossa segurança, irmãos. A gente olha para as pessoas, eu estava vendo, eu assisto algumas, porque, irmãos, tudo que eu trago aqui, que eu procuro trazer aqui pela misericórdia de Deus, e com a minha pequenez, é algo que eu vivi, e eu tento passar para a igreja, esse entendimento, para a gente entender o que estava acontecendo. E hoje foi uma tarde muito especial, que eu fui com a minha filha, com a minha esposa, na casa da minha mãe, com a Kathleen, na casa da minha mãe. Irmãos, de repente ela recebeu um ânimo, né, Kathleen? E ficou de pé e começou um cantãozinho da harpa, alto, muito forte. E eu penso a mesma coisa: Deus está trabalhando, às vezes está desanimado, e veio e começou a falar em línguas, e colocou a mão na minha cabeça e falou: Deus vai te dar o dom de revelação. E eu creio, eu recebo. Eu não sei como é que funciona, mas eu creio que eu vou receber, em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus está trabalhando. Foi algo tão maravilhoso. Ela ficou alegre, mas deu tanto presente, irmão, não parava de dar presente para a Kathleen, para a Carolina, para a Cíntia, e aí vinha trazer outro presente, e eu só com as mãos abanando. Foi glória, mas está tudo certo, né? Estou brincando. Ela me deu um presente muito maravilhoso. Eu amo muito minha mãe, quero que Deus dê muitos anos de vida. Então, estou usando esse exemplo para dizer que Deus está trabalhando. Parece um Natal tão xoxo. Aí fui na casa da minha mãe lá, foi algo tão maravilhoso. E ela cantando os hinos da harpa. Daqui a pouco ela dava uns gritos, gritava, uma força que Deus revigorando ela. Eu creio, em nome de Jesus. Então Deus está trabalhando, irmãos, Deus fazendo. Então, voltando à história aqui, Deus já tinha revelado a Daniel. Daniel, para quem não sabe, foi levado como escravo à Babilônia, e ele serviu a muitos impérios. O último império foi antes de Ciro, rei da Pérsia, porque mesmo que mudasse os povos, ele continuava como ministro, mas Deus sempre abençoou Daniel. Então Daniel, Isaías, Miqueias, quantos anos antes de Jesus? 700 anos antes de Jesus, irmãos. Deus fazendo, Deus trabalhando. Então a gente vê esse acontecimento de uma maneira lúdica assim, né, como o povo passa para a gente, mas na verdade não era isso. Deus trabalhou de uma maneira extraordinária. E os reis magos eles foram orientados por Deus. Deus orientou: vai, vaza daqui, não volte lá, não fale aonde está Jesus. E aí nasceu o nosso Redentor. Amém? Então você entende o contexto, irmãos? Não foi uma coisa, foi algo sobrenatural, Deus trabalhando. E não teve potestade, não teve demônio que conseguiu destruir Jesus, sempre perseguindo. Jesus só morreu quando ele se entregou por mim e por você. Porque se ele não tivesse se entregado, ninguém mataria Jesus, irmãos. Então ele se entregou por mim e por você. E um dia ele nasceu. O mundo se comemora nessa data, né, hoje, onde foi véspera de Natal, todo mundo em casa, foi bacana.
mas às vezes falta a consciência, falta a gente pensar, puxa vida, como que Deus fez, como que Deus foi trabalhando. E Jesus, para mostrar a autoridade dele, para corroborar com a profecia que Deus deu a Daniel, Deus fez com que magos se deslocassem lá da Pérsia, lá para vir adorar Jesus, amém? E nós adoramos Jesus até hoje. A nossa salvação está em Jesus. Eu estava dizendo sobre a mentalidade dos homens hoje em dia, tão vazia, irmãos. Quando a pessoa não tem Jesus, ele pensa de uma maneira tão vaga. Eu vejo cientistas, eu assisti um podcast de cientistas, o pessoal estudado, que sabe muita coisa. Aí a pessoa perguntou, não, porque existem lugares que a gente vê vestígios de carbono e tal, sem vida, que a ciência conhece só 6% do universo, 4% do universo, perdão, 96% do universo eles não sabem nada, e são os bambambam, que fala, que entende de tudo e não entende as coisas espirituais, né? Você perguntar para um cientista, como que tem vida? Ele fala, para você ter vida você precisa de 6 elementos, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, zinco carbono, zinco e enxofre. Aí você tem vida. Aí como que é? Não, é assim, você tem esses 6 elementos. Aí você mistura, mas tem que ser na medida certa, igual fazer bolo. Um pouquinho. Aí você põe num forno, igual fazer bolo, uma temperatura alta, mas também não pode ser muito quente, é igual fazer bolo. Você faz as mulheres que fazem bolo, sabe, se o forno está muito frio, o bolo, né? Ele fica murcho. Se está muito quente, ele torna. É simples fazer vida, né? Aí o comentarista perguntou-me, então a gente tem que imaginar que nós fomos muito agraciados, né? Então a gente tem que pensar que existe um Deus, né? Eu falei, um Deus. Porque além de termos vida, nós temos consciência, irmão. E nós temos livre-arbítrio. Quem que deu isso? Foi Deus. Um homem quer bolar uma ideia de que nós fomos criados de uma maneira, a reveria assim, por acaso. Não, Deus tem um propósito. Quando Ele me criou, quando Ele te criou, Ele tem um propósito na sua e na minha vida. E um propósito de vida eterna, de salvação eterna. E esse plano, né, teve esse momento do nascimento de Jesus Cristo. A gente não tem que fugir dessas mentalidades, dessas filosofias do mundo, porque são pessoas tão rasas, irmãos, e não querem se entregar para Jesus. Mas muitas pessoas estudadas, cientistas, estão se entregando a Jesus, sabia? Porque Deus tem muita misericórdia, e em algum momento a pessoa começa a entender e Deus começa a esclarecer a mente, assim como esclareceu a mente dos reis magos, assim como esclareceu sua mente um dia, e você aceitou esse Jesus, amém? Então nossa esperança está em Jesus. Pastor, o que vai ser? Nós estamos na expectativa, vai acabar o ano, vai vir não sei o quê. Eu penso para mim que é uma mensagem, Deus está trabalhando em outros lugares, você nem imagina, nem sabe o que Deus está fazendo, né? Deus cuidando de José, Deus cuidando de Maria, Jesus ali, protegido, e tudo aconteceu para que o plano de salvação fosse completo para mim e para você. Vale a pena a gente ser feliz lembrando do aniversário de Jesus, querido? Então você entender que não foi uma coisa, irmãos, é muito, muito lúdico, e o comércio, ele impele essas coisas. Chega a Páscoa, vem ovo de Páscoa, tem nada a ver coelho com nada, né? E vem Natal, tem sempre essa coisa do comércio. Então é importante a gente meditar, puxa vida, como Jesus nasceu, né? José e Maria, não foi fácil para eles, tiveram que fugir para o Egito, depois eles voltaram, porque esse mesmo rei Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então Deus cuidou de tudo, e Deus está cuidando de tudo, do seu plano, do plano da sua vida, se você se entregar a Ele. Eu também, por isso que Deus respeita o livre-arbítrio, irmãos. Então Deus nos criou de uma maneira tão maravilhosa, nos deu consciência, mas também nos deu livre-arbítrio. Tem pessoas que não querem saber de Jesus, tem pessoas que não aceitam a palavra. Eu não creio nessa palavra. Ele não sabe nem como ele nasceu, não sabe nem como ele foi criado, no entanto ele não aceita.
o que a Bíblia nos ensina, né? Então eu queria que você levasse com você essa mensagem. Deus está trabalhando de uma maneira que nós não estamos vendo, trabalhando em outros setores, movendo o coração de pessoas, e a gente nem sabe, para um propósito muito maior para a sua vida e para a minha vida, amém? Então quando a gente comemorar o Natal, Natal ganha um presente, né? Tem as árvores de Natal, os negócios lá, estoura fogos, isso é muito pouco. Mas pastor, dia 25 não é o dia que Jesus nasceu. Não, mas nós temos a alegria de comemorarmos, se puder, sempre, todos os dias, o nascimento de Jesus Cristo, amém? Então esse é o verdadeiro Natal. Então eu trouxe uma nova história para você e para mim de vida. E eu sei que Deus tem grandes coisas nesse ano que vem, né? Porque o que nos sustenta, o que nos garante é esse Jesus que nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu por você, querido. Jesus nasceu por causa de mim. Irmãos, é uma coisa tão maravilhosa. Só por causa de você e só por causa de mim. Deus não precisava se preocupar se não houvesse o amor de Deus. Para que mandar seu filho? Para que Jesus nascer, passar por todo o processo do ser humano, ser um bebê, ter fome, ter necessidades, crescer, e seu ministério começar com 30 anos? Para quê? Mas é que Deus nos amou. Deus me ama e Deus te ama, amém? Então quando a gente lembra de Natal, você tem que ter um espírito de gratidão. Obrigado, obrigado por esse plano, obrigado porque o Senhor enviou seu Filho e eu sou salvo por causa desse Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, que teu povo, que nós possamos ter essa mentalidade de que nada foi por acaso, que o Senhor cuidou de todos os detalhes do nascimento de Jesus, cuidou do seu ministério, e esse evangelho ninguém pôde parar, nem o Império Romano, massacrando os cristãos não pôde parar, e os cristãos iam para a sua morte cantando hinos de alegria, iam ser devorados por feras, iam ser mortos por gladiadores, mas no caminho iam cantando louvores, porque sabiam que algo muito mais maravilhoso os aguardava, que nós possamos ter essa alegria no nosso coração, esquecendo-me das coisas desse mundo, e saber que o propósito seu é muito maior nas nossas vidas, amém? Só para terminar, eu queria ler um versículo aqui em João, o capítulo 14, diz assim, 1 e 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Quem falou isso? Jesus, né? Foi Jesus? Não se turbe. O que é turbar? Turbar é assim, imagine eu fiz mergulho, e quando a gente faz mergulho, o que tem a ver, pastor? É que a água quando está muito turva, turbar é como uma água que tem muito detrito, você não enxerga direito. Quando eu fiz o meu primeiro exame de mergulhador, eu fiz em Paraty. Irmãos, pensa num mar que só enxergava a mão assim, depois não enxergava mais nada, né? Você tem que... E tem lugares que você vai no Caribe, tem uma visibilidade de 20 metros, 25 metros, você enxerga longe, mas quando está turva, a gente não enxerga nada, liga a lanterna, não enxerga nada, embaixo do mar lá, não é fácil, é meio tenso. E da mesma forma, é quando o nosso coração está turbado, você não está enxergando as coisas, você está com a vista, com a imaginação, com a mente, com as perspectivas, tudo nebulosa. Puxa, como é que vai ser? Eu não estou vendo nada. Não, Jesus está falando, não se turbe o vosso coração, não deixe a sua mente embaralhada, não deixe sua mente sem esperança. Credes em Deus, credes também em mim. 2, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Vou preparar-vos lugar. Para onde eu vou, o que vai ser de mim, o que vai acontecer da minha existência, o que vai ser do meu corpo. Eu vou acabar, vai tudo se terminar a partir do momento que eu morrer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E é tão íntimo, irmãos, que não é muitas cidades, é moradas, porque a gente vai estar tudo próximo de Deus, próximo de Jesus, amém? Se não fosse assim, ele falou, se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, mas eu estou falando,
Pode crer em mim, crer em Deus, crer que Deus tem algo para você, ter um lugar preparado na eternidade. Vale a pena você servir a Deus, viu, irmãos? E todo esse plano começou com o nascimento de Jesus. Não se turbe. Quando você ficar desesperado, lê lá João capítulo 4. Não se turbe, 14, perdão. Não se turbe o vosso coração. Eu não vou ficar ansioso. Realmente está muito turbulento. A situação em volta está muito turbulenta. Mas eu olho somente para Jesus, meu autor e consumador da minha fé. Amém?